Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Após um período em que nós ficamos fora do ar por uma reformulação da programação da TV Fortaleza, nós estamos voltando hoje com o programa de número 201, inclusive agora com 1 hora de duração. Vamos ter domingo, às 19 horas, o programa inédito, reprise na segunda-feira, em horário nobre, e na sexta-feira, às 15 horas. Hoje, reiniciando essa nossa programação, nós temos a satisfação de trazer o presidente da casa, o vereador Salmito Filho, esse que é um dos maiores homenageados da nossa promoção. Nós realizamos já 13 edições da promoção dos destaques da política e da administração pública e social do Ceará. Das 13 edições, ele ganhou 8, sendo 4 como vereador, 2 como secretário municipal e 2 como presidente da casa. Ele esteve conosco aqui no dia 6 de janeiro de 2013. Nós fizemos um programa com ele na programação inicial passada. Então, hoje eu tenho muita alegria em recebê-lo aqui, presidente Salmito, no reinício da nossa programação. Bom, a alegria é minha, meu caro Roberto Farias, e dizer que um programa como esse, liderado, pensado e articulado por você, trazendo personalidades do mundo político, do campo da política, do campo do empreendedorismo, da nossa sociedade em geral, especialmente da sociedade civil, engrandece a programação da Câmara, da TV da Câmara Municipal de Fortaleza, da TV Fortaleza, e no meu caso, como político, como vereador de Fortaleza, é uma alegria e uma honra poder participar aqui do programa. Perfeito. Eu digo sempre, Salmito, que nessa cadeira aí só sentam vencedores, porque para cá só vem quem ganha a nossa programação. Então, consequentemente, para cá vêm os melhores empresários, os melhores políticos, os melhores administradores. Salmito, quando você esteve aqui da outra vez, você estava iniciando o seu trabalho na Secretaria de Turismo, como secretário do nosso querido prefeito Roberto Cláudio. Então, vamos partir de agora em diante, porque no programa anterior você já fez um resumo do seu currículo. Então, eu queria que você fizesse agora um resumo do seu trabalho na Secretaria de Turismo. Ótimo. Bom, primeiro eu tive a honra de ter sido convidado pelo prefeito Roberto Cláudio, né, para assumir ali a titularidade da Secretaria de Turismo de Fortaleza. Ainda no início de janeiro, mais precisamente no dia 7 de janeiro de 2013, quando nós nos deparamos com um projeto e buscamos, repito e ressalto, a confiança do prefeito Roberto Cláudio e, mais do que isso, além da confiança, a liberdade que o prefeito me deu para construir uma pauta e uma política pública de turismo aqui no município de Fortaleza, articulada com a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará, na época então secretário de Turismo Bismarck Maia, e com o Ministério do Turismo aqui do Brasil, com o Ministério do Turismo. Então, o que nós fizemos? Nós localizamos algumas necessidades fundamentais para desenvolver o turismo em Fortaleza, né? E por que é importante desenvolver o turismo em Fortaleza? Porque a economia da nossa cidade, um vetor muito importante é o vetor do turismo. Sem dúvida. Porque o turismo, ele traz recurso de fora para dentro da nossa economia. E esse recurso vai irrigar o comércio, né, vai irrigar o setor de serviços, que são os 2 setores mais pujantes da economia da cidade de Fortaleza. Além da vocação natural literalmente, da natureza ter nos ofertado praias lindíssimas, uma natureza favorável também para a vocação do turismo para a nossa cidade. Então, nós temos a importância do turismo, vai além de valorizar o turista propriamente. Claro que nós temos que valorizar o turista, porque não podemos ter uma boa política de turismo se não valorizarmos o turista.
mas isso interessa principalmente à população de Fortaleza, à população local, porque é a partir do turismo que se consegue trazer dinheiro de fora para dentro, para a nossa economia, como eu disse há pouco, consegue consolidar empregos e gerar mais emprego e mais renda para a nossa cidade, para a nossa população. Então, nós identificamos que para fortalecer o nosso turismo e ampliar essa capacidade de trazer turistas para Fortaleza, nós identificamos 3 aspectos fundamentais. O primeiro, requalificar a infraestrutura turística. Que infraestrutura turística é essa? Por exemplo, quando nós requalificamos toda a Praia do Futuro, que é a principal praia visitada pelos turistas em Fortaleza. Quando nós requalificamos o corredor turístico e comercial da Avenida Monsenhor Tabosa. Tudo isso nós começamos em 2013 e terminamos ainda em 2013 ou em 2014. Né? Nessa passagem rápida que eu estive à frente da Secretaria de Turismo de Fortaleza, a convite do prefeito Roberto Cláudio. Né? Então, a Praia do Futuro, para ser mais preciso, a gestão anterior tinha começado com 9%. 9% significa o quê? Botar a placa, o canteiro de obras, né, e pouca coisa a mais. Certo. Então, o que nós fizemos? Nós requalificamos essa infraestrutura turística, ficou faltando a beira-mar, e a parte do Vila do Mar que ainda estava faltando. Nós retomamos a obra, foi dificílimo, por quê? Porque a prefeitura, na gestão anterior, tinha antecipado os recursos, todos os repasses federais foram antecipados na gestão anterior, ficou para a gestão do prefeito Roberto Cláudio só a conta. Certo. Só a conta e a obra que estava parada. Nós recebemos a obra parada. Então, resolvemos essa equação financeira, o prefeito Roberto Cláudio na Brasília, pedindo audiência com a então ministra do Planejamento, que era a ministra Miriam Belchior, eu participando também ali, levando as informações, né, acompanhando o prefeito Roberto Cláudio, e nós conseguimos retomar a obra e avançar na requalificação, terminando lá o projeto do Vila do Mar. Né? Então, na orla turística, na orla de Fortaleza, que é a nossa principal área turística da cidade, nós, dos 32 quilômetros de orla, de uma ponta a outra, nós entregamos toda a nova Praia do Futuro, em menos de 2 anos, retomamos a obra do Vila do Mar, né, e fizemos o espigão ali, na verdade, nós fizemos, melhor dizendo, nós fizemos o livro urbano. O que é o livro urbano? Foi o primeiro livro a céu aberto de uma obra clássica da literatura brasileira, que é a obra Iracema, desse grande autor da literatura portuguesa brasileira, né, da língua portuguesa no Brasil e também no mundo, que é José de Alencar, que para nossa honra e para nossa alegria é um cearense. Então, nós fizemos lá o livro urbano. Na praia de Iracema, nós colocamos a céu aberto, à disposição da população e dos visitantes, dos turistas, o livro, a obra completa, Iracema, de José de Alencar. Então, são requalificações que nós fomos construindo e viabilizando na orla. E percebemos que era necessária a requalificação da beira-mar, que é o nosso principal cartão postal. Quando estivemos por várias vezes em Brasília, no Ministério do Turismo, né, acompanhando o prefeito Roberto Cláudio, o Ministério do Turismo nos informou o seguinte: se a Prefeitura de Fortaleza se comprometer em executar a obra por etapas e executar cada etapa da obra da beira-mar, a cada etapa executada, mandando as medições, o Ministério paga e nós vamos, assim, aos poucos, fazendo toda a obra da beira-mar. Então, esse compromisso foi firmado entre o Ministério do Turismo e a Prefeitura de Fortaleza, e o Ministério do Turismo, inclusive, autorizou nós começarmos essa obra quando o próprio ministro se fez presente na assinatura aqui da Ordem de Serviço. No dia 8 de março de 2013, o ministro do Turismo, então ministro do Turismo, Gastão Vieira, assinou a Ordem de Serviço junto com o prefeito Roberto Cláudio e eu ali como secretário de Turismo do município de Fortaleza.
Qual era a primeira etapa? O mercado dos peixes, que está belíssimo, que dispensa comentário. O cidadão de Fortaleza que ainda não passou lá, passe. É incomparavelmente, não dá para comparar, eu tenho fotos, registros fotográficos do mercado anterior, do ponto de vista da higiene, do ponto de vista da estética urbana da beira-mar, do ponto de vista da qualidade de quem vai comprar o peixe, o camarão, a lagosta, ali no mercado dos peixes, ou quem vai comer um camarão frito, né? Porque lá tem tanto quem frita como quem vende in natura ali para quem quer consumir. Outra foi uma grande inovação aquela lá, né? Porque você pode, além de comprar e levar, pode comprar para isso. Ali nós mesmo. Respeitamos o que havia lá na comunidade, mas de forma muito precária, sem a higiene mínima, né? Sem um rigor, por exemplo, como manda aí a grande e a importante segurança sanitária, né? Então, hoje o mercado dos peixes é um ícone da nossa beira-mar. Hoje o mercado dos peixes é um equipamento público a serviço da população de Fortaleza, a serviço daqueles feirantes, e eu quero ressaltar aqui a contribuição do vereador John Monteiro, que é um vereador ali daquela área, que tem uma relação e um diálogo mais direto com aqueles feirantes, né? E nós conseguimos viabilizar o recurso, conseguimos viabilizar o início da obra ali no dia 8 de março de 2013. E quando conseguimos, inclusive, um espaço transitório, né? Porque a obra iria começar, como de fato começou, e para onde iam os feirantes, né? O projeto que foi idealizado ainda na gestão anterior não previu, por exemplo, onde iam ficar esses feirantes, né? Eles não poderiam ficar sem trabalhar, porque ali é o sustento das suas famílias. Perfeito. Então nós viabilizamos um espaço transitório no próprio calçadão da beira-mar, naqueles formato em containers, né, com condições mínimas de higiene e para que pudesse funcionar. E enquanto eu estive à frente da Secretaria de Turismo, toda semana eu estava, às vezes mais de uma vez por semana, passando lá e cobrando deles, feirantes, a higiene, a limpeza, a segurança sanitária, e para não deixar resto ali de peixe ou de outros frutos do mar que pudessem causar mau cheiro e até doença. Bom, a obra começou num ritmo muito bom. Começamos a mandar as medições para Brasília, para o Ministério do Turismo, como tinha sido combinado com o ministro do Turismo e o secretário de Infraestrutura do Ministério do Turismo. Quando nós começamos a mandar essas medições, o secretário até achava que a gente estava num ritmo muito bom e que disse assim, bom, nesse ritmo eu já vou autorizar a segunda etapa. A segunda etapa é a construção do espigão novo ali em frente ao Náutico, certo, que no termo técnico chama de mólio, né? Aquele espigão novo em frente ao Náutico. Por que aquele espigão, meu caro Roberto? Porque aquele espigão ele vai permitir o aterro novo que vai ser feito ali daquele espigão até o aterro lá da Praia de Iracema. Então nós vamos ter uma engorda da nossa beira-mar, até onde as licenças ambientais permitem, até onde todos os órgãos e a legislação ambiental permitem engordar e aterrar ali a beira-mar para nós ampliarmos essa área tão nobre e tão importante para toda a população de Fortaleza, não só para quem mora na beira-mar, mas principalmente para quem trabalha na beira-mar, para quem tira a sua sobrevivência e da sua família a partir de um emprego, de uma renda propiciado pela beira-mar ou pela economia do turismo em Fortaleza. E começamos esse espigão. Depois, quando o secretário de Infraestrutura do Ministério do Turismo veio a Fortaleza, e aí eu fiz questão de convidá-lo para almoçar num restaurante que ficava de frente para o espigão, e eu mostrei para ele, ó, secretário, ali está o espigão novo aqui da beira-mar. Aí ele disse, eu não acredito, secretário. Salmito, aquele já é o espigão. Mas já está quase pronto. Que você fez em tempo recorde. E fizemos também rapidamente. Aí eu disse, secretário, nós estamos cumprindo o compromisso. O ministro do Turismo e o senhor disseram que se nós fizéssemos a obra por etapas e
não atrasasse, porque o que o ministro nos disse, Roberto Farias? Havia muita obra do Ministério do Turismo, no Brasil afora, que ele tinha autorizado, mas a obra parava, ou por falta de licença, ou por problema da construtora, por qualquer problema, ou de desapropriação. E ele não queria era começar mais uma obra para parar. Certo. Aí ele disse, faça por etapas e vai executando as etapas e mande as medições. Então nós pegamos o ministro pela palavra, isso formalmente acordado, construído, com contratos, era recurso do Ministério do Turismo para a obra da Beira-Mar, a prefeitura entraria com a execução da obra e com a contrapartida que variava de 3%, 5%, dependendo do caso, no máximo 5% do montante, do valor, né? E uma vez que a prefeitura foi que bancou financeiramente e elaborou todo o projeto, que também não é barato. Bom, então o secretário do Ministério ficou espantado. Ele disse, não acredito, já está pronto? Tá. Aí eu disse, agora secretário, o Ministério do Turismo não está pagando as medições da obra aqui da Beira-Mar. Nós temos várias medições já fiscalizadas pela própria Caixa Econômica Federal, né? E essas medições foram para Brasília para serem pagas e o Ministério não paga. Aí ele disse, rapaz, o Ministério está com um problema sério. A presidenta Dilma fez ela fez um contingenciamento de quase 90% do recurso do orçamento do Ministério do Turismo. E nós estamos com um problema sério. Eu disse, bom, mas aqui essa obra da Beira-Mar formalmente já foi contratada pelo Ministério do Turismo e nós temos a segurança do Ministério do Turismo. E agora? Aí ele disse, não, agora nós vamos ter que pagar muito lentamente. Eu disse, mas aí nós não podemos. Então o Ministério do Turismo está dizendo que nós vamos ter que colocar a obra num ritmo muito lento, quase parando. Aí ele disse, infelizmente é. Eu disse, pelo amor de Deus, não diga um negócio desse. Né? E eu fiquei muito preocupado. Na época eu procurei o prefeito. Prefeito, olha, eu estou com uma notícia muito, muito ruim sobre a obra da Nova Beira-Mar. Qual é? Não tem, o Ministério do Turismo assumiu um compromisso financeiro, contratual com a Prefeitura de Fortaleza, via Secretaria de Turismo, e agora a notícia é que lá o recurso do Ministério do Turismo foi contingenciado e não tem mais esse dinheiro para mandar no ritmo que nós estamos aqui executando. Aí vamos ter que diminuir o ritmo ao prefeito. Bom, então vamos diminuir o ritmo, mas já vamos buscar alternativas. Aí fomos buscar alternativa. Fomos falar com o ministro das cidades, na época, para ver se dava para colocar num PAC. Aí o ministro das cidades disse, bom, para colocar num PAC essa obra, só se for com a autorização da ministra Miriam Belchior, que é ministra do Planejamento. Aí fomos para uma audiência com a ministra do Planejamento. O prefeito pediu, inclusive houve um encontro que o próprio governador Cid Gomes estava presente, ressaltou a importância dessa obra para a cidade de Fortaleza, para a economia de Fortaleza, para os trabalhadores e empreendedores da nossa cidade de Fortaleza, o cartão postal da cidade, né? Aí a ministra Miriam olhou para o então governador Cid Gomes, e para o prefeito Roberto Cláudio, e para mim como secretário municipal de turismo, e disse, vocês têm que falar com a presidente Dilma. Eu não tenho a autorização para incluir mais nenhuma obra no PAC. Naquele momento já se percebia a dificuldade financeira do governo federal, né? Não era dita, mas eu pelo menos eu percebi, né? E isso me preocupava muito. E aí nós começamos uma peregrinação, o prefeito Roberto Cláudio, né, somando força com o governador Cid Gomes, de mãos dadas, lutando pela cidade de Fortaleza, para garantir recursos, trazer dinheiro, trazer recursos, trazer obras, viabilizar obras aqui na cidade. E o que foi que aconteceu? O prefeito chegou a pedir à presidente da República e a presidente disse que não tinha mais como incluir nada, nenhuma obra no PAC, né? Obviamente, como nós não conseguimos, eu pedi autorização ao prefeito se eu poderia elaborar um programa lá na secretaria, e esse programa poderia incluir uma das obras como a obra da Beira-Mar, o restante, as outras etapas que faltavam,
para requalificar não só a beira-mar, mas requalificar outro espaço importantíssimo para a economia do turismo na cidade de Fortaleza, que é o Centro Histórico de Fortaleza. O Centro Histórico, meu caro Roberto Farias, a Europa Ocidental, a Europa considerada desenvolvida, ela recuperou os seus centros históricos logo depois da Segunda Guerra Mundial. E fez isso com 2 objetivos importantes. O primeiro, preservar a história e a memória daquelas nações, daqueles povos, né? E o segundo objetivo, muito importante, transformar esses centros históricos requalificados, restaurados, em matrizes econômicas para a economia do turismo. Agora, com a grande crise econômica que atingiu a Europa, a Espanha segurou parte da sua economia, que não degringolou total, por causa da economia do turismo. E essa economia do turismo tem como matriz mais importante o turismo histórico-cultural. Lembrando que o turismo histórico-cultural recebe um turista mais qualificado, recebe um turista que gasta mais, que investe mais no destino turístico, né? Então, a Europa Ocidental fez esse dever de casa logo depois da Segunda Guerra Mundial, ainda na primeira metade do século XX. Então, se faz necessário, se faz muito necessário, nós requalificarmos o nosso centro histórico. Também pelas 2 razões fundamentais. A primeira razão fundamental, ali está grande parte da nossa história, da nossa cidade, do nosso povo. E a segunda razão fundamental, aquele território, o Centro Histórico de Fortaleza, pode ser uma importante matriz econômica para a economia do turismo, além de já ter uma pujança econômica do comércio. O Centro Histórico de Fortaleza produz muito ICMS, é o território que mais produz, o segundo território que mais produz ICMS para o estado do Ceará, segundo dados da Secretaria da Fazenda. Portanto, já tem muita força econômica, já tem muita vitalidade, né? Existem alguns que dizem que o centro precisa ser revitalizado. Não, o centro já tem muita vitalidade, inclusive vitalidade econômica. O centro histórico precisa ser requalificado, precisa ser restaurado, o seu patrimônio histórico, e desenvolvida ao mesmo tempo uma nova matriz econômica que se casa com a matriz econômica do comércio e de serviço, que é a matriz econômica do turismo. Então, nós elaboramos um programa, esse programa para captar um financiamento internacional, que vai colocar recurso tanto no restante da obra da Beira-Mar, como vai viabilizar recurso para a requalificação completa do quadrilátero do Centro Histórico de Fortaleza, incluindo vigilância, segurança cidadã, em toda a orla de Fortaleza e no Centro Histórico de Fortaleza. Perfeito. Presidente, nós vamos pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Eu tive dengue e passei muito mal. Começou com a febre alta, dor no corpo inteiro, dor de cabeça atrás dos olhos. Daí eu corri para uma unidade de saúde. Lá o médico me atendeu, me passou o tratamento e me disse que se eu tivesse dor forte na barriga e vômito, que voltasse à unidade de saúde porque podia ser a forma grave da doença. Dengue mata. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, o programa de número 201, conversando com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Salmito Filho. Vereador, conforme nós estávamos no bloco anterior,
o senhor estava falando no seu trabalho maravilhoso à frente da Secretaria de Turismo. Só para concluir, qual que foi mais que você fez lá? Bom, então nós elaboramos 2 grandes programas de financiamento, para captar 2 grandes financiamentos internacionais, né? Em um desses programas, para incluir as etapas restantes da obra da Beira-Mar, uma vez que houve o contingenciamento do orçamento do Ministério do Turismo, que não pôde honrar o compromisso contratual e financeiro com a obra da Beira-Mar da Prefeitura de Fortaleza, do município de Fortaleza, e não só salvando a obra da Beira-Mar, mas também incluindo e criando novas matrizes para a economia do turismo de Fortaleza, porque a matriz principal da economia do turismo de Fortaleza é o sol e a praia, certo? Que é entretenimento. Então, nós requalificarmos o centro histórico, nós vamos incluir uma nova matriz da economia do turismo em Fortaleza, que é do turismo histórico-cultural. E existe uma terceira matriz consolidada e viabilizada com perspectiva não só de presente já, mas de futuro, que é do turismo de eventos, que é uma terceira matriz, a partir principalmente da construção do novo centro de eventos do Ceará, do governador Cid Gomes, através do secretário de Turismo, Bismarck Maia. Então, nós temos a matriz do entretenimento, do sol e praia, que é a matriz principal ainda, a matriz do turismo de eventos, e o turista de eventos é um turista, segundo dados das pesquisas da Embratur, é um turista que requer, demanda a história, equipamentos históricos, equipamentos culturais requalificados, restaurados, e é um turista que, per capita, investe mais no destino turístico, né, do que o turista de entretenimento, né? Então, nós não podemos abrir mão de nenhuma dessas matrizes. Ao contrário, nós temos que consolidar a matriz do entretenimento, a matriz do turismo de eventos a partir do centro de eventos, do entretenimento requalificando a Prato Futuro como nós fizemos, requalificamos a Beira-Mar como está sendo feito, né? E o Vila do Mar, e criando a nova matriz, que é a do Centro Histórico de Fortaleza. Então, obviamente, a liderança de todo esse processo, do prefeito Roberto Cláudio, nos orientando, nos liderando, nos guiando e também confiando e autorizando para nós elaborarmos esses programas. Elaboramos e esses programas, um deles cria essa nova matriz, que é a requalificação de todo o quadrilátero do Centro Histórico de Fortaleza. Quando eu falo requalificação, é requalificar todas as ruas desse quadrilátero, que vai da Duque de Caxias à Rua Senador Jaguaribe. A Rua Senador Jaguaribe é aquela que fica atrás da Santa Casa. Certo. E da Avenida Dom Manuel à Avenida Imperador. Então, esse quadrilátero, todas as vias, todas as praças estão previstas para serem requalificadas. Além das vias e das praças, embutir a fiação. Além disso, também 10 prédios históricos tombados ou em processo de tombamento, reconhecidamente como prédio importante para o patrimônio histórico e cultural da cidade de Fortaleza, né? Terão recursos públicos para serem restaurados. Esse foi um programa que nós elaboramos para, além disso, requalificar também numa reforma ampla, né, e uma intervenção grande no Mercado Central, que é outro cartão postal da cidade de Fortaleza, que é outro equipamento público muito visitado pelo turista quando chega em Fortaleza, e viabilizando a segurança cidadã, com vídeo monitoramento, com presença de guardas municipais e da Polícia Militar, uma parceria com o governo do Estado, com o Estado do Ceará, Secretaria de Segurança Pública, né, e equipamentos viabilizados pela Prefeitura de Fortaleza. Veículos próprios, veículos motorizados, automóveis, motocicletas e bicicletas. Tudo isso comprado, adquirido por esse programa de financiamento internacional que nós elaboramos em 2013 e lançamos para o Banco Internacional, Banco de Desenvolvimento da América Latina, em 2014. Aprovado pela diretoria internacional do banco, tramitando no governo federal, no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, enfim, toda a tramitação que exige de um financiamento internacional. E o ministro Joaquim Levy, o ex-ministro da Fazenda, segurou por um ano todos os
financiamentos internacionais dos estados e municípios brasileiros. Por isso que esse recurso demorou para chegar. E esse recurso vai viabilizar o restante da obra da Beira-Mar e essa requalificação desses equipamentos que eu citei aqui. Outro programa que nós elaboramos, vai requalificar uma área muito importante da cidade, que é aquela área ali do Titanzinho, do Serviluz, né? Inclusive na perspectiva de respeito à comunidade local, para a comunidade local interagir com a economia do turismo e com o turista e o visitante propriamente, como nós vimos em experiências bem-sucedidas em outras cidades aqui na América Latina, a convite do próprio Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAF, quando nós conhecemos essa experiência, por exemplo, em Medellín, em Guayaquil, Medellín na Colômbia, Guayaquil no Equador, onde você tem comunidades articuladas com o poder público, né, respeitando o visitante, respeitando o cidadão, isso diminui a violência, concretamente, e a comunidade criando uma atividade econômica a partir da economia do turismo, com a chegada ali dos visitantes. E são experiências já bem exitosas em cidades. Guayaquil tem 2.500.000 habitantes, tem um perfil demográfico e econômico semelhante ao perfil da cidade de Fortaleza, e Medellín, que é uma importante cidade da Colômbia, que também tem um perfil demográfico semelhante ao perfil tanto demográfico e econômico da cidade de Fortaleza. Bom, além disso, nós destravamos uma série de obras que estavam paradas, emperradas, e algumas, eu diria até, irônico, e seria cômico se não fosse trágico, porque uma obra parada é terrível para a cidade de Fortaleza, né? Por exemplo, a do Morro Santa Terezinha, como a da antiga Praça 31 de Março, ali na Praça do Futuro, hoje Praça da Paz, Dom Helder Câmara, né? Que nós fomos ao Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo já tinha condenado, inclusive o repasse desse recurso, nós conseguimos destravar, regularizar, inclusive algumas irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União, e viabilizamos essas obras, né? Algumas retomadas, outras já retomadas pelo secretário que me sucedeu na Secretaria de Turismo de Fortaleza, e recebi a Secretaria de Turismo de Fortaleza com o financiamento internacional de aproximadamente 100 milhões de reais. E deixei a Secretaria de Turismo de Fortaleza com financiamentos encaminhados com cerca... Por que eu digo cerca? Porque como é financiamento internacional, o preço é em dólar. Certo. Então, quando o dólar sobe, altera, né? Então, esses dois financiamentos internacionais nós deixamos encaminhados na Secretaria de Turismo e na Prefeitura de Fortaleza com um orçamento de cerca de 1 bilhão de reais. Repito, recebemos com financiamento internacional de aproximadamente 100 milhões de reais e deixamos a Secretaria com financiamentos 10 vezes maior. Além da realização da Monção Tabosa, da Prato Futuro, do Livro Urbano, enfim, e de criar parte desses recursos, e aí eu quero terminar essa parte da Secretaria de Turismo, além da requalificação da infraestrutura turística, que é muito importante, nós temos também que divulgar o destino turístico, né? Os profissionais do turismo chamam isso de promoção turística. Não adianta você requalificar a infraestrutura turística e não apresentar essa infraestrutura, essa cidade, esse destino turístico para os mercados emissores de turistas para Fortaleza. Por exemplo, qual é o principal mercado emissor de turistas para Fortaleza? São Paulo. São Paulo capital, São Paulo interior, né? Então, além de requalificar a nossa infraestrutura turística, nós temos que divulgar, promover o destino turístico de Fortaleza em São Paulo capital, São Paulo interior, Minas Gerais, enfim, Brasília, que é outro mercado emissor de turistas muito importante para Fortaleza. Então, esses programas que nós elaboramos, que somam cerca de 1 bilhão de reais, né, eles tratam da requalificação da infraestrutura turística, tratam da promoção turística e tratam da capacitação, que também é necessário qualificar e capacitar, né, as pessoas que trabalham com a economia do turismo, para atender bem, né, atender bem no hotel, o taxista atender bem, receber bem, recepcionar bem, quem trabalha ali na feirinha,
no mercado central, no mercado público, enfim. Então, nós deixamos a secretaria, foi uma experiência maravilhosa, exitosa, eu nunca tinha tido uma experiência no executivo, minha experiência na atividade pública foi só no legislativo, e em menos de 2 anos nós conseguimos não apenas executar essas obras que eu já citei aqui, concluí-las, entregá-las para a população, né? Como conseguimos também elaborar programas para captar financiamentos e recursos aqui para nosso município de Fortaleza. Não teria conseguido nada disso também se não tivesse tido a confiança e o apoio do prefeito Roberto Cláudio. Isso mostra que o senhor gosta e tem aptidões para o executivo também. Olha, eu confesso, Roberto, que eu particularmente, quando o prefeito me convidou, eu pedi até um tempo para pensar. Ele disse, rapaz, eu não tenho muito tempo. Aí ele me deu um dia, né? E eu fui pensar, porque Você não tinha nenhuma experiência no executivo? Eu não tinha nenhuma experiência no executivo, né? E aí, a minha experiência maior é no legislativo, é na Câmara Municipal. Perfeito. Eu entendo a importância do poder legislativo para o cidadão, mesmo que o cidadão comum, que não teve a oportunidade de saber qual é a importância do poder legislativo, né? Mas eu, com a minha cabeça, com a minha consciência cidadã, com a minha formação acadêmica como sociólogo, como professor universitário, né? Eu sei a importância numa cidade de um poder legislativo, para discutir, para disciplinar, para regulamentar o espaço urbano da cidade. Então, a minha experiência era ter presidido a Câmara Municipal, a experiência maior, né? Que aqui nós tivemos várias iniciativas de gestor, no caso, ao presidir a Câmara Municipal em 2009, em 2010, até no momento de atrito público com a chefe do Poder Executivo na época, a ex-prefeita de Fortaleza. Mas eu fiquei preocupado porque eu gosto de assumir compromisso e honrar. E, além disso, de fazer bem feito, né? E a minha preocupação era, será que eu vou conseguir? Né? Até eu disse isso para o prefeito Roberto Cláudio, disse isso para o governador, então governador do estado, Cid Gomes. Perfeito. E o governador disse, você tem bom caráter e você tem boa vontade. Eu não dou 3 meses para você aprender e ter um desempenho muito bom. E essas palavras do governador Cid Gomes, eu não me esqueci e me empenhei. Né? O prefeito também disse que confiava em mim e me deu todo apoio e nós conseguimos aí, sob a liderança do prefeito Roberto Cláudio, em menos de 2 anos, conseguir fazer tudo isso na Secretaria de Turismo de Fortaleza. E depois eu tive que vir para a Câmara. Perfeito. Voltar para a Câmara Municipal. Perfeito. Mas isso mostra que você, futuramente, presidente, você pode alçar voos no Executivo. Isso mostrou que você tem aptidões para isso. E eu fico muito feliz de ter lhe dado uma oportunidade. Eu não tinha visto em nenhum programa de televisão um relato tão bem feito como esse que você fez agora da sua gestão. Por isso é que eu fiz questão de, quando voltasse, de entrevistar sobre o seu trabalho. Eu sabia que você tinha feito um trabalho muito bom e parece que você não tinha feito ainda nenhum programa essa oportunidade que eu lhe dei agora. É verdade, né? Eu não tinha falado isso em nenhum programa de entrevista. Pois é, por isso é que eu queria lhe parabenizar e vamos agora partir para o seu trabalho na Câmara. Infelizmente, eu já estou sentindo que nós não vamos ter tempo para você falar tudo sobre o trabalho da Câmara. Mas aí, futuramente, a gente fará uma nova entrevista, mas eu queria, inicialmente, falar sobre o trabalho que você fez aqui. Foi realmente um trabalho muito dinâmico e eu queria que você começasse relatando as providências, as primeiras providências que você tomou aqui. Bom, eu tenho um dizer, me perdoe aí, Roberto, você e os telespectadores da TV Fortaleza e do seu programa especialmente, que eu não me recordo o autor desse dizer, desse adagiário, dessa sabedoria popular, que diz o seguinte: às vezes o mais difícil é o óbvio, não é? Então, o que nós precisamos fazer na gestão pública, no poder público, nós homens públicos, é o óbvio. O que é o óbvio? É o certo, não é? Isso parece ser muito simplista, até reducionista, mas não é. Eu retornei para a Câmara Municipal de Fortaleza, estava licenciado como vereador, porque estava na condição de secretário municipal, secretário de Turismo. Quando eu retornei, a Câmara estava
ali naquela efervescência, tinha um vereador que tinha sido preso, outro que estava sendo investigado, e aquela complicação terrível, né? E para minha honra, né, fico muito honrado, eu consegui ter a confiança praticamente de todos os vereadores de Fortaleza. Dos 43, 42 votaram em mim, a oposição votou em mim, a base do governo votou em mim, praticamente todos os vereadores votaram em mim, confiando, em primeiro lugar, confiando. O critério número 1 foi a confiança. A confiança e, ao mesmo tempo, a experiência de já ter sido presidente da Câmara e de poder retomar o papel da Câmara Municipal, sair das páginas policiais e ir para a página da política, do caderno de cidades, dos jornais aqui locais. Perfeito. Né? Então, e o próprio prefeito Roberto Cláudio também confiando em mim nessa relação que tem que ter o poder legislativo, Roberto, e nós estamos vivendo isso agora no Brasil. O poder, já disse o Barão de Montesquieu, cientista político francês, né? O poder legislativo, ele tem que ser independente e autônomo em relação ao poder executivo. Perfeito. Seja na esfera municipal, na esfera estadual ou na esfera federal. Mas essa independência e essa autonomia não podem significar que vai inviabilizar o poder executivo. Perfeito. Porque se inviabilizar o poder executivo, no regime que nós temos, que é presidencialista, o chefe do executivo é o prefeito, no caso do município, né? Se o poder legislativo se prestar o papel simples e somente de inviabilizar o chefe do poder executivo cumprir as suas obrigações, as suas responsabilidades, os seus compromissos com a cidade, né, vai estar, em vez de estar servindo ao público, em vez de estar servindo a um bem comum, ao interesse público, vai estar prestando um desserviço ao interesse público, um desserviço ao bem comum. Perfeito. Por quê? Porque quando um poder inviabiliza o outro, não é? Quem perde é o cidadão, quem perde é a população, porque está ali trabalhando, pagando imposto, precisando dos equipamentos públicos, precisando que a administração pública, o setor público possa cumprir o seu papel. Quem perde é a cidade, né? Aí, no caso do município, quem perde é a cidade. Perfeito. Quem perde é a população da cidade. Então, eu sempre tive muito claro isso comigo. O poder legislativo tem que ser independente, tem que ser autônomo e, ao mesmo tempo, tem que ser harmônico. Harmônico, perfeito. Isso daí é o que está previsto lá no pensador, cientista político francês, que pensou a separação dos poderes. Poder executivo, poder judiciário e poder legislativo. Né? Há alguns séculos atrás. Então, não é nada novo, não é nenhuma novidade. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo agora no Brasil o chefe, o presidente da Câmara dos Deputados, o chefe do Poder Legislativo Federal, no caso da Câmara dos Deputados, ele trabalhou para inviabilizar o governo federal, a chefe do Poder Executivo Federal. Sem entrar no mérito, né? Quem tem razão, quem não tem razão, se é para ter impeachment ou se não é para ter impeachment, mas é público e notório as pautas bombas, pauta que inviabiliza o governo federal, que poderiam inviabilizar, isso daí, quem paga a conta não é a chefe do Poder Executivo. Quem paga a conta é o cidadão brasileiro. Perfeitamente. Né? A conta, não só do ponto de vista econômico, financeiro, mas em não ter o poder público servindo ao interesse público, ao bem comum, né? Ao bem comum da população em geral. Então, eu já sempre tive essa compreensão como sociólogo e na minha militância política, né? Eu tenho 22 anos de militância política partidária. Certo. Partidária. Né? E tenho de militância política sem ser partidária, se somar o tempo de movimento estudantil, eu tenho 26 anos de militância política, né, como um todo. Então, eu tenho uma convicção acadêmica e como militante político
que os poderes devem ser independentes, autônomos e harmônicos. Certo. Quando fui presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, que a prefeita era contra mim, o que foi que eu fiz? Eu trabalhei muito bem para a Câmara Municipal de Fortaleza, naquela época. Era público e notório, criamos um pacto, Pacto por Fortaleza, que era uma agenda propositiva para a cidade de 2010 até 2020, a partir de 5 eixos fundamentais para qualquer grande metrópole no Brasil e no mundo, chamando especialistas, professores, pesquisadores, doutores das nossas universidades locais, né, para coordenar esses eixos de discussão aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Convidamos representantes do setor, do segmento empresarial e do setor e do segmento popular da cidade de Fortaleza. Estiveram aqui presentes o presidente da FIEC com o presidente da Federação de Bairros e Favelas, o presidente da Central dos Trabalhadores com o presidente do Centro Industrial do Ceará, com o presidente da CDL. Então, nós fizemos esse encontro de representantes da sociedade civil de Fortaleza, construindo uma agenda, né, em comum com os 41 vereadores de Fortaleza da época, de todos os partidos. Na época eu mandei um telegrama, um comunicado, convidando todos os presidentes de partidos municipais, de A a Z, porque ali não estava presente uma ideia de uma parte, de um partido. Estava a ideia da construção de uma agenda propositiva de um todo. Certo. E esse todo é a cidade. Esse todo é a cidade. E nós fizemos o Pacto por Fortaleza, a cidade que queremos, de 2010 até 2020. Agora, o prefeito Roberto Cláudio é meu correligionário e companheiro de partido, nós somos aliados, nós somos amigos, é meu amigo, né? Então nós temos uma afinidade. O que nós fizemos agora, no primeiro ano da nossa administração aqui na Câmara Municipal de Fortaleza? Prestamos conta do Pacto por Fortaleza, lá de 2010, porque aquela agenda, houve um compromisso institucional do Poder Legislativo da capital do estado do Ceará, com todos os vereadores da época, com a sociedade civil de Fortaleza, que se fez representar a partir dos seus presidentes de entidades, seja do campo popular, seja do campo empresarial, seja do campo institucional, universidade, OAB, IAB, né? E construímos uma agenda em comum, de 2010 até 2020. Em 2015, no ano passado, quando eu reassumi, fui eleito novamente presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, para minha honra, a partir da confiança dos 42 vereadores, e o que não votou em mim, né, também já disse publicamente que confia e me respeita muito, que é o vereador João Alfredo, mas todos os vereadores, eu quero agradecer aqui a oportunidade e a honra de estar novamente presidindo a Casa do Povo de Fortaleza, que é a Câmara Municipal de Fortaleza, de direito e de fato, foi o que nós fizemos. Fomos logo prestar contas, uma prestação de contas do Pacto por Fortaleza lá de 2010. Porque de 2010 até 2020, 2015, coincidentemente, é a metade do caminho. Isso. É a metade do período da agenda do Pacto por Fortaleza que nós propusemos a partir dessa ampla articulação, desse amplo pacto, né? Ao contrário que a Dilma e o Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha perseguindo a Dilma propôs um pacto, não teve eco, nem na sociedade civil, né? E muito menos no presidente da Câmara dos Deputados. Naquela época, a ex-prefeita do mesmo partido da presidente Dilma, né, não quis acordo comigo. Eu, como presidente da Câmara Municipal, propus um pacto e chamei a sociedade civil não para agredir, nem para fazer oposição à administração do Poder Executivo da época, mas para construir uma agenda propositiva para a cidade. Inclusive propondo a recriação de um instituto ou uma secretaria de planejamento que foi criada agora, no final do governo da gestão anterior, e agora colocada em prática, como deve ser, pelo prefeito Roberto Cláudio, liderada pelo doutor secretário, presidente Eudoro Santana, que inclusive está elaborando o projeto Fortaleza 2040,
que tem como uma das inspirações o Pacto por Fortaleza, né? Dito pelo prefeito Roberto Cláudio e pelo próprio presidente do Iplanfor, doutor Eudoro Santana. Então, nós, em 2015, nós prestamos contas, fizemos o pacto revisado. O que nesses 5 anos, de 2010 até 2015, foi feito pela Câmara, pela Prefeitura, pelo Poder Executivo Municipal, ou por quem tem competência, o governo do Estado, alguma questão compete não à Prefeitura, nem à Câmara Municipal, mas ao governo do Estado. Enfim, nós fizemos esse levantamento minucioso e prestamos conta com o pacto revisado. Certo. E fizemos essa prestação de contas e entregamos lá no Teatro José de Alencar, numa noite onde se fizeram presente as maiores autoridades aqui de Fortaleza, do Estado do Ceará e representantes da sociedade civil, seja do campo popular, do campo empresarial, do campo institucional. Entregamos o pacto revisado e lançamos o pacto em ação. Então nós prestamos conta do Pacto por Fortaleza e identificamos que cerca de 60% da agenda do Pacto por Fortaleza já estava executada. Até 2015 já foi executada. Certo. Outra parte, cerca de 20% em execução e cerca de 18% ainda a ser executado. E um dos pontos que está para ser executado é exatamente a requalificação do Centro Histórico de Fortaleza. Então nós propusemos e fizemos o Pacto em Ação, ou seja, pegar uma proposta importante da agenda do Pacto por Fortaleza e colocarmos em ação essa proposta de como nós podemos viabilizar. E levamos esse debate especificamente para aquela população local. Então, nós fomos discutir o Centro Histórico de Fortaleza. Então, nós fizemos 8 encontros da Câmara Municipal de Fortaleza em diferentes espaços do Centro Histórico de Fortaleza. Fizemos 2 na Praça do Ferreira, o lançamento foi no Teatro Zé de Alencar. Além disso, fizemos 2 encontros na Praça do Ferreira, fizemos um encontro nos jardins ali do Teatro Zé de Alencar, fizemos um encontro no Sindicato dos Trabalhadores do Comércio em Fortaleza, fizemos um encontro no auditório da CDL, certo. Fizemos um encontro no auditório da Secretaria da Fazenda, fizemos um encontro lá no espaço do Mercado Central e o último encontro que nós fizemos foi lá no anfiteatro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará. Certo. Quando nós apresentamos e submetemos, principalmente aos professores, técnicos, urbanistas da nossa cidade e estudantes, a proposta de uma nova sede da Câmara Municipal de Fortaleza ser localizada no Centro Histórico de Fortaleza, como equipamento âncora que poderá contribuir com a requalificação do Centro Histórico de Fortaleza. E essa proposta foi muito bem aceita por aqueles técnicos, aqueles professores, aqueles estudantes que lá se fizeram presentes. Então, ali nós lançamos o Pacto Revisado. E esse Pacto Revisado, com um conjunto de propostas acerca do centro de Fortaleza para requalificar o Centro Histórico de Fortaleza. Isso em 2015. Agora, em 2016, nós estamos terminando aí de preparar uma campanha, né, que vai sensibilizar a população de Fortaleza pelo voto consciente. Por quê? Às vezes eu encontro um amigo meu, colega da faculdade, professor universitário, ou um pesquisador, ou um empresário, aí diz assim: Salmito, o nível da Câmara Municipal de Fortaleza não poderia ser melhor? O nível dos vereadores de Fortaleza não poderia ser melhor? Eu digo: olha, lá na Câmara Municipal nós temos excelentes vereadores. E nós temos vereadores que representam a população de Fortaleza. Agora, se nós quisermos melhorar o nível dos vereadores, só quem pode colocar os vereadores lá na Câmara Municipal de Fortaleza é a população, através do voto. Por isso que é muito importante o voto consciente. Por isso que é muito importante saber em quem está votando para vereador. Às vezes a pessoa não valoriza o voto para vereador, valoriza muito o voto para prefeito, que é muito importante. O prefeito é importantíssimo. Mas o voto para vereador
também é importantíssimo. importante. Você não pode se preocupar com o voto para prefeito e deixar de lado o voto para vereador. Não, eu para vereador nem me lembro quem votei. Eu votei porque um amigo meu me pediu. Eu votei para ajudar. Isso. Às vezes a pessoa tem até pena do candidato e vota por pena. Isso não é votar consciente. Votar consciente é saber se o vereador é atuante, se já for vereador, já tiver mandato, o que ele fez, se ele é atuante, se leva a sério, se ele tem compreensão da cidade, porque o vereador ele não vai legislar só para um bairro. O que ele fizer ou deixar de fazer, a cidade vai ganhar ou vai deixar de ganhar como um todo. Não é só para o bairro do Bom Jardim, não é só para o bairro do José Walter, não é só para o bairro do Conjunto Ceará e nem só para o bairro da Aldeota. O vereador de Fortaleza, ele é vereador para o bem ou para o mal, para a cidade inteira. Perfeito. Então, o nosso foco esse ano é do voto consciente, principalmente nesse desafio ético que a sociedade brasileira, né, está assistindo, não só em relação à qualidade dos políticos, mas da cultura e da postura em relação à ética. A ética na política se faz, né, começa lá na militância política, mas o cidadão tem um papel importantíssimo, que é através do seu voto consciente. Se o voto não for consciente, você já não tem a ética na política. Então você pode eleger alguém fora da ética. Eu sou autor aqui em Fortaleza da lei da ficha limpa, né, para todos os cargos comissionados da Câmara Municipal de Fortaleza e para todos os cargos comissionados da Prefeitura de Fortaleza. Mas a lei da ficha limpa é um passo importantíssimo. Mas nós não vamos melhorar a qualidade dos nossos políticos só dependendo de lei. Nós vamos depender principalmente da qualidade do voto consciente. E é por isso que a Câmara Municipal, esse ano de 2016, está focada em trabalhar, sensibilizar, destacar, mostrar qual a relevância que o Poder Legislativo da cidade de Fortaleza tem para a cidade, com contribuições, conquistas de direitos para a cidade como um todo, e também demonstrar que você, cidadão, tem uma participação direta nesse processo, quando você coloca aqui os 43 vereadores. Bem, presidente, eu esperava que a gente pudesse continuar sobre o seu trabalho, mas como o seu trabalho foi muito intenso, não vai ter tempo da gente terminar nesse programa. Então eu queria desde já lhe convidar para a gente fazer brevemente um outro programa, onde você possa dar continuidade ao seu trabalho aqui. Eu queria pedir aos telespectadores desculpa pelo fato de a gente não poder concluir o trabalho do presidente neste programa, mas infelizmente o nosso horário já está acabando. E eu queria, presidente, colocar as câmeras à sua disposição e agradecer demais o senhor ter vindo aqui. Eu é que agradeço, caro Roberto Farias, a oportunidade, dizer que o seu programa, ele requalifica aqui a programação da TV Fortaleza, além do seu programa, da sua direção, da sua forma de dirigir a entrevista, os critérios de escolher os convidados, né? Mas também de propiciar esse momento. Eu confesso para você que nem na TV Fortaleza, que eu sou vereador, que eu sou presidente aqui da Câmara, eu ainda tinha vindo falar sobre a realização aí dessa agenda, desses trabalhos na Secretaria de Turismo e da presidência da Câmara Municipal. Perfeito. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Eu sei que você tem a agenda muito cheia, mas brevemente o senhor vai voltar aqui para que num novo programa você faça a exposição do restante do trabalho que você vem desenvolvendo. Muito obrigado. Aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse foi o programa de número 201, que vai ao ar no domingo às 19 horas, de 19 às 20 horas, reprisa segunda-feira de 19 às 20 horas, na sexta-feira de 15 às 16 horas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima semana.